Preparem-se para mergulhar em um universo de sabedoria e companheirismo, porque aqui nos Companheiros da Távola Quadrada, a busca pela felicidade é uma aventura compartilhada. CT4. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um assunto aqui com os Companheiros da Távola Quadrada. Estamos junto aqui o Thierry, o Júlio, eu, a Andréia e o Douglas. Hoje nós vamos falar num tema pelo menos polêmico. A gente estava aqui numa discussão acalorada aqui para como sair desse processo e nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão. Obsessão é sempre assim. Não existe obsessão se não existe uma pessoa que se auto-obsedia. O que isso quer dizer? O primeiro obsessor sou eu mesma para comigo mesma. Então isso é uma auto-obsessão. E a auto-obsessão, ela abre portas para que outros seres, né, outras pessoas possam vir obsediar, né, o que já está se obsediando, piorando a situação, né? A obsessão, por definição, é uma ideia fixa em pensamentos negativos. Então a obsessão, em hipótese alguma, ela é um aspecto positivo da personalidade, ela é sempre negativa e não vai levar a pessoa a lugar nenhum construtivo. Ela é uma energia destrutiva e que a pessoa vai se autoconsumir, é um processo auto-obsessivo, né? Dentro disso, existem várias formas de estar lidando com esse processo, que é o que a gente estava discutindo aqui, né? Então, trazer um pouquinho para a mesa. Eu vejo assim, sabe? É uma situação bem difícil, é um assunto bem complicado, né? Como a gente estava discutindo aqui. E é importante, é sempre salientar que a obsessão, ela tem um passo, que é você, entendeu? Que você é quem vai levar a isso acontecer, entendeu? Se você não se auto-obsidiar, isso nunca vai acontecer. Se você não trouxer essa energia negativa para a sua vida, para a sua convivência, isso nunca vai acontecer. Então eu acho importante ficar bem claro, né, que o primeiro passo para acontecer isso é que a gente abra as portas, né, para que a nossa energia, tanto a nossa emoção, como as coisas que a gente vivencia durante a vida, né, traga vamos dizer, não é benefício, uma coisa ruim para dentro de você, e você acaba se envolvendo em um processo que é muito difícil, cara. É dificílimo de você identificar e de você sair dele, né? E assim, para identificar e para sair dele, você precisa de uma autoanálise. Também concordo com você, mas de quem? Sua? Não, uma autoanálise sua. Você vai começar a analisar e perceber que está dentro desse processo. Sim, mas dependendo do nível, eu vejo, sabe? Porque dependendo do nível em que se encontra, a pessoa não consegue identificar isso. A não ser que isso faça vamos dizer, um mau tamanho para ela, que de repente dá um insight e ela pense a respeito. Aí eu até concordo com isso. Ou alguém faça uma intervenção e fale exatamente, com ela, mas mesmo assim ela vai ter que buscar ajuda. Entendeu? Tem que ter uma ajuda, tem que ter alguma coisa para poder indicar para ela um caminho a se seguir, né? E tem profissionais da área de saúde, né, que possam estar ajudando no processo de obsessão, né? Psicólogo, psiquiatra, e isso que podem estar ajudando nessa questão. Mas que nem a Andréia falou numa definição de obsessão do pensamento fixo, né? Então, assim, quando a pessoa consegue identificar um pensamento fixo, né, e busca, ou através de um profissional, ou de uma autoanálise, né, buscar identificar, tem um processo, acho que falar a questão de aceitação, de se identificar, né, com um processo difícil também, porque haja visto aqui esse processo de obsessão, a gente estudando percebe que é aquela ideia fixa que não passa por um crivo de um raciocínio, de uma razão. Então, quando se exacerba um processo emocional, onde a parte emotiva não se tem essa razão, não tem uma conclusão, ou através de uma experiência, até mesmo pós-traumática, ela pode ocasionar essa auto-obsessão, ou seja, um processo ali
que ela não conseguiu dar um sentido positivo, uma experiência de vida, até mesmo uma ideia que ela fixou, né, ou da infância, ou no processo de desenvolvimento dela, e quando ela fixa aquele processo, ela se torna vulnerável, né, a influenciação nesse mesmo nível de vibração do processo de uma ideia fixa, né? Então, além do profissional, não sei, acho que o Júlio André falou a questão de como eu vou nutrir, né, essa ideia, como eu me nutrir para que eu saia desse processo de uma ideia fixa, né? Existem várias maneiras, né? Uma delas é a gente aumentar o nível de informação, de conhecimento. Quando a gente nutre de formas positivas, ou de uma leitura saudável, de um relacionamento, uma convivência saudável, a gente começa aumentando nossa capacidade de alinhar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Acredito que dessa forma também a gente consiga sair dessa faixa vibracional ou de uma ideia fixa, tendo outros parâmetros. Nós estudamos inércia, né? Outro capítulo também, né? De como que a gente sai de algo que a gente está numa parte mais estagnada, mais cômoda, né? Ou até mesmo dentro de um processo de obsessão dessa ideia fixa, a gente acredito, né? Não deve ser prazeroso, não deve ser uma vida tão leve viver dentro do processo de um pensamento fixo, né? Traz ansiedade, pode trazer medos, né? Então, além da ajuda de profissionais, existe toda uma capacidade de a gente mesmo promover para nós estímulos que fazem com que a gente abra novas possibilidades e até mesmo de dar um sentido racional, um sentido lógico para nossas emoções e para os nossos sentimentos, né? Eu acho interessante isso que você colocou, Doug, porque eu estava pensando, eu não sei aonde que eu vi, que assim, uma das alternativas para você descobrir um processo desse é se perguntar, né, e ser sincero para você mesmo. Você é feliz? Né? Se pergunte, você é feliz? Não é feliz? Por quê? E essas respostas é que você vai encontrar uma saída para que você realmente dê vamos dizer assim, uma volta e consiga se livrar dessa energia, né? E consiga enxergar alguma coisa melhor para você. Porque se você tem um conhecimento, você busca conhecimento, logicamente quem tem muito conhecimento, muito menos chance de cair numa auto-obsessão. Né? Mas indiretamente ela existe, essa possibilidade existe, mas é muito remota. Mas a facilidade que se tem de sair disso é muito mais fácil, entendeu? Sim, sim. Pegando o seu ponto aí, né? Talvez quem tenha um maior conhecimento esteja um pouco mais blindado, mais protegido, né? Mas tem esse cunho também que você falou assim, dessa felicidade, né? O quanto eu estou de mim mesmo promovendo com que essa felicidade eu atinja esse estado, né? Por exemplo, a gente está falando, né? Que a obsessão, essa perturbação emocional, né? Essa motivação de eu realizar um ato de forma compulsiva, né? Explosiva, né? Foge dessa razão, desse controle, desse conhecimento concluído na vida. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quando a gente tem uma ideia fixa, até mesmo do perfeccionismo, né? É um processo obsessivo muito forte, né? Existe aquele ditado, né? O maravilhoso inviabiliza o bom. O ótimo inviabiliza o bom. Isso, né? Então, assim, a pessoa entra num processo desse tão forte que mesmo que todo mundo tá enxergando que a coisa tá boa, só que para ela ainda nunca... Ela nunca tá. Nunca. Isso é uma auto-obsessão que ela faz com ela mesma. E isso é fácil de encontrar, né? Isso é muito comum, né? É muito comum. A gente mesmo, né? Sim. Será que quando você faz um determinado trabalho, será que ficou bom? Será que eu poderia fazer melhor? Mas aí tem várias etapas, né? São vários níveis. Por exemplo, o perfeccionismo ele pode ser tão agravante que você deixa de entregar o trabalho. É verdade. Por causa do perfeccionismo. É verdade. Porque ele nunca tá bom o suficiente para você entregar. Aí o que acontece? O ótimo inviabilizou o bom, porque ele nem entregou. Você entendeu? Ele nem chegou à finalização. Então o que a gente percebe? Que o combate à obsessão é a realização.
É você fazer com o psicoordenador, que nem você falou, de trazer a razão para esse movimento e sair daquela estagnação. Porque para você sair da estagnação é que nem uma vez a gente estudou que água parada cria bicho. Por quê? O que são esses bichos? São as nossas crias, são as nossas auto-obsessões. Então, se a gente leva uma vida produtiva, já é que nem uma vacina para as auto-obsessões. Porque você está sempre em movimento, você está sempre colocando coisas novas, convivência. E a sua cabeça não está aí para... Tá, porque a cabeça está aberta, Tá convivência. aberta. Porque quem mora muito sozinho, quem se isola muito, cria muito bicho na cabeça. Muita coisa negativa. Se não tem o que fazer. Porque não é né? produtivo. Que não é produtivo, ou realmente não busca alguma coisa para a vida. Né? É feliz? Uma pessoa dessa é feliz? Não, não é feliz. A questão dela está falando o seguinte, né? A pessoa pode morar sozinha. Mesmo morando sozinha, ela pode ser não solitária. Exato. Pela produtividade. Só para E pelo convívio, né? Que nem ela colocou. Porque se você vive sozinho e não tem uma troca, aquilo que você poderia estar produzindo para receber as pessoas, deixar o lugar agradável, você não tem motivo para isso. Né? Então, o seu espaço ele vai se tornar agradável se você fizer ele se tornar agradável. Então, tem que ter uma movimentação sua, né? Para que aquele espaço seu se torne agradável para você receber os seus amigos. Porém, se você não faz esse esforço, aquele espaço seu, a cada momento ele vai ficando pior, ele vai estagnando, que a gente acabou de se colocar, vai criando bichos ali que depois você tem dificuldade de administrar. Tanto que a gente tem exemplos do seguinte, né? Você está lá na sua casa e, hoje eu não vou lavar a louça. Tá? Aí amanhã cedo você fala, putz, já está um pouquinho mesmo, né? Passam 5 dias, não tem mais, você já não tem mais louça para usar. E aquilo ali virou um incômodo. Né? Então você tem que ter um processo contínuo de bem-estar, né? Para que você viva bem. Isso que é o importante. Porque se você não põe esse processo para funcionar, você vai ter percalços que vão dificultar a sua vida e que vai fazer que você justifique alguma situação que não está boa até o momento que aquilo te incomoda de tal forma que você vai se irritar, você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso e não vai ter possibilidade de solucionar. Então, a solução ela tem que ser constante, ela tem que ser pouco a pouco. Né? Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar aqui uns fumantes, né? E pega um grupo de fumantes que decide que vai parar de fumar. Eles vão procurar um local que existe aí, um monte de locais que ajudam a parar de fumar, parar de beber e assim por diante, parar com drogas, e vão ser orientados de qual a formatação de fazer e o grupo vai se ajudar. Né? O grupo vai retirar aquele sistema que se colocou ali de prejudicar a vida, né? Para que eles, em conjunto, se fortaleçam e saiam daquele sistema que não é positivo, que é nocivo para eles todos. E você vai ver que, no caso do fumo, há altos índices de baixa de tabagismo, né? Porque as pessoas param de usar. E aí eles vão passando para o outro as conquistas para que o outro se fortaleça naquele que conquistou, para que ele também faça o esforço. Isso aí é que é o fantástico. Por isso que o convívio é a melhor formatação quando você decidiu que você quer retirar alguma coisa de dentro de você que não funciona, né, que não está boa. Inclusive, hoje está muito na moda o burnout, né, que é o quê? No caso do profissional, é o excesso de trabalho. Vocês falaram um pouquinho de perfeccionismo, é aquilo que tem que sair perfeito. Né? Só que a cada momento que não se atinge aquilo ali, ou que você excede realmente a quantidade de horas que você deveria estar ali fazendo aquela atividade e não tem outras que vão equilibrar o seu organismo, o que vai acontecer? Você vai desequilibrar o seu organismo. Então você vai afetar emocionalmente, você vai se irritar, você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso.
Isso vai afetar o seu físico, porque órgãos do seu físico vão ter que trabalhar mais forte, o fígado, se tiver irritação, vai ter que trabalhar mais forte, se tiver alguma coisa que te deixa muito apreensivo, o rim vai ter que trabalhar mais, você vai desequilibrar todo o sistema e você vai desequilibrar o seu aspecto tanto físico, emocional e mental. Tá? E para ter todo esse movimento, de novo, num conjunto de positivismo, também tem uma coisa que está muito forte hoje sendo estabelecido, que é o mindfulness, né? Porque através do mindfulness você vai conseguir identificar qual que é o processo que está te incomodando, né? E você vai trazer formatações através de meditações que vão te ajudar a você sair daquele processo. De que forma? Trabalhando no momento presente, quer dizer, na hora que aquilo ali você sente que, bom, eu estou trabalhando, passaram 7 horas, a minha vontade é ficar até terminar. Não, mas você vai decodificar que aquele momento você tem que parar para poder ter uma atividade diferente que vai te trazer o equilíbrio do seu corpo todo. E aí que vem um pouco do conhecimento que o Douglas falou anteriormente, porque assim, ó, existem diversos estudos que falam que uma boa noite de sono faz você vir revigorado no dia seguinte, você vai produzir muito mais. Você ter momentos de lazer, a sua escolha, que te traga prazer, que te traga uma sensação, vai trazendo muitos benefícios que vão agregar naquilo que você parou. Então, assim, se a gente for raciocinar, usar a questão da razão e de um princípio ordenador, você vai trazer novos elementos que vão até te ajudar no processo que você queria dar continuidade. Quantas e quantas vezes a gente vai dormir com um problema e acorda com a solução? Porque é nesse sentido, né? Porque o corpo descansa, você tem uma retomada e nessa retomada já vem elementos novos, processados. Que se você fica naquela obsessão, você fica naquele bate sempre no mesmo ponto, você não consegue ver os novos horizontes. E aí não tem jeito, se você não sair dessa fixação, você não consegue realmente ir adiante. Né? Que nem a gente vê vários programas sobre acumuladores, sobre transtornos obsessivos, como que sair deles. E realmente, se você não tem uma ajuda profissional ou uma intervenção muitas vezes familiar, a pessoa não consegue perceber que deixar aquela louça suja lá tantos dias vai atrair bicho. Não consegue ver que ela não organizar o seu espaço vai atrapalhar a vida dela. Que nem eu vi esses dias aí, eles estavam fazendo uma reforma num quarto e a preocupação é que a menina deixava muitos livros no meio do caminho. E se tivesse incêndio ou um terremoto ou alguma coisa nesse sentido, ela não ia ter válvula de escape, ela não ia conseguir sair, exatamente por causa daqueles livros. Então eles organizaram o ambiente, não tiraram nada do que ela queria ali, estava ali, só que só o fato de ter organizado fez fluir aquela energia e ela teve um bem-estar, ela teve uma convivência, ela pôde usufruir do hobby dela, que era a leitura, mas sem que isso atrapalhasse o andamento da vida dela. E também a convivência com as pessoas ali para estar circulando naquele espaço. Então são coisas assim que a gente tem que parar para pensar nessas nossas auto-obsessões com as pequenas manias que a gente tem. Porque às vezes a gente brinca, né, que com o envelhecimento a gente fala que a pessoa perde o filtro. Mas não é que perde o filtro, é que as manias vão ficando tão acentuadas que se a gente não conseguir resolver as nossas manias agora, lá na frente elas só vão ser auto-obsessivas. Isso pode atrapalhar muito a nossa convivência. Eu não tenho nenhuma mania. Não. Mas diz assim, né, que se você quer sarar de alguma coisa, né, ou seja, auto-obsessão, ou seja, obsessão, ou seja, um outro processo qualquer na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar fisicamente, né? Fazer um trabalho de organização física, porque aí vai ajudar um monte para que você tome outras atitudes fora a física, emocional e mental, com esse processo, né? Tudo tem uma base, tudo
que você for fazer na vida, você tem que partir com base lógica, com uma base forte, né? E se você tem emocionalmente um problema emocional, isso vai trazendo um transtorno do emocional para baixo, né? E vai bater lá na física, não vai lavar a louça, né? Tudo isso são coisas que vai dificultando a própria vida da pessoa. E o que acontece? A obsessão vai aumentando, né? Ele vai se prejudicando mais, a energia que gira em torno dele vai atrapalhando mais esse processo. Que eu vou dizer assim, que não pode ficar aí, né? A pessoa tem sempre que buscar uma alternativa, tem sempre que buscar uma evolução na vida. Se é fisicamente ou não, cabe a ela decidir. Mas primeiro, velho, parte pro físico, organiza, lava a louça, varre a casa, arruma roupa, não tem nada com roupa limpinha. Com roupa limpinha, porque isso daí já vai te dar um parâmetro para emocional, entendeu? Vai te dar uma nova força. E também vai funcionar como um escudo protetor de pessoas que vão aproveitar dessa sintonia, vão aproveitar dessa energia que está caótica, que está destrutiva, para te obsediar. Porque só tem um obsessor se a pessoa já está auto-obsediada. Então, vamos supor, eu estou auto-obsediada, eu tenho uma ideia fixa e eu não saio daquilo, não saio daquele meu mundinho e eu estou ali. Vem outra pessoa e vai começar a me manipular dentro da minha ideia fixa para eu fazer o que ela quer. E eu estou tão presa naquilo que eu vou lá e faço o que ela quer. Eu não penso, nem percebo. Você não identifica. Eu não identifico, né? Ou então tem pessoas que grudam em você para se alimentar daquela sua energia, que é o que a gente chama de vampirismo, né? E ali vira uma simbiose que um de repente começa a se alimentar do outro, que para sair daquilo é muito difícil, né? Então aí, quer dizer, se você sozinho para sair de uma situação dessa já é difícil, imagina quando tem outras pessoas envolvidas. Te levando junto, né? Te levando junto ou piorando a sua situação, né? Mas só piora se você assim o permitir, né? Sim, mas nesse momento é difícil, né? Você falar assim, vou enxergar e vou tocar para frente. Qual o caminho que eu vou fazer? O que eu tenho que buscar? Como eu vou identificar isso, né? Nessas horas eu penso assim, às vezes não é você ficar pensando no problema, é você pensar na solução. Então, por exemplo, eu não estou feliz. Aí a gente vai identificar que você percebeu, você não está feliz, não estou feliz. O que está me incomodando? Se é isso que está me incomodando, é isso que eu tenho que mudar. Ir lá e mudar. Não deu certo, então não era bem isso que você tinha que mudar, era outra coisa. Para a próxima. Mas faz esse movimento de mudança, faz essa alteração. E uma coisa muito importante, estabelecer na sua vida objetivos de vida que são amplos. Não aquela objetivo de vida, exato, amplos e positivos, bem lembrado. Que vai te levar a essa felicidade que você almeja. Né? Então vamos supor, o que o Thierry falou, que eu acho que é muito importante, é a questão do bem-estar. O que te traz bem-estar? Mas é um bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Esse bem-estar tem que ser abrangente. Não pode ser um bem-estar momentâneo. Eu vou beber essa água porque eu estou com sede. Isso é um bem-estar momentâneo. Ele tem que ser muito mais duradouro. E isso que é o que a gente chama de persistência constante. A gente traça um objetivo de vida, você coloca um princípio ordenador, você prioriza suas ações e atitudes para que aquele objetivo seja alcançado, seja realizado. E essa persistência constante, ela é totalmente diferente de um processo obsessivo. Porque ela não é uma ideia fixa, ela é uma ideia construtiva. Ela vai trazer benefícios não só para você, mas para o seu ambiente, para as pessoas ao seu redor. Ela vai produzir. Porque a realização, ela não é só a produção de um objeto, não é só a produção de algo palpável. Às vezes a realização é a produção de coisas que a gente não vai ter um estímulo tátil. Por exemplo, a gente se reúne, ri pra caramba, brinca, se diverte, é uma reunião produtiva. Por quê? O que você produziu aí? Qual o bem-estar que você produziu numa reunião dessa? Você traz alegria, né? Então, até você falou bem, você traz alegria. Porque, assim, existe duas formas de você escapar dessa auto-obsessão, né? Uma é viver alegremente, né? Que você vai transmitir a sua alegria para a vida, que é o que vai te trazer esses benefícios todos.
E o outro é ter gratidão pela vida. Né? Esses dois fatores, a alegria e a gratidão, podem te tirar dessa obsessão. E como é que você identifica essa gratidão pela vida? É assim, é você identificar... Sabe? Porque eu acho que é muito... Gratidão é uma coisa tão ampla, mas a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Que nem quando a gente faz um trabalho... vamos fazer um trabalho meditativo. Vamos pensar agora em desenvolver, né? Que eu não estou muito bem e eu quero fazer uma meditação agora para poder trazer essa gratidão para mim. Coisas tão simples, né? Que muitas vezes a gente faz nas nossas meditações, que são agradecer primeiro pela própria vida, né? Então, por isso pelo ar que a gente pelo ar que a gente respira, é gratuito, a gente não paga nada pelo ar, pela água que corre por todos esses rios maravilhosos, né? Pelo sol que nos energiza constantemente, né? Pela terra que produz tudo que a gente precisa para se abastecer no físico, né? Nos minerais, nos vegetais. Então, se você começa só nesses agradecimentos, a sua energia interna ela se transforma de uma forma que... Onde é que está aquela coisa que estava me incomodando? Sumiu. Você some com ela naquele momento. E aí te dá o alento para você falar, bom, agora que não está aquilo ali, o que eu vou colocar para produzir? Né? Então, nesse momento é que você vai produzir. Nesse momento presente, o que eu ponho aqui para produção? Aquilo que eu quero realizar, aquele objetivo que eu defini. Vamos lá. Em que momento que eu estou? Para onde que eu vou? O que eu faço? Porque na hora que a gente inicia o dia e agradece pelo dia que está começando, é uma página em branco. Você pode fazer aquele dia, mesmo que venham imprevistos, que surjam coisas que você não tem controle, é uma página em branco. Então a energia que você colocar vai te direcionar para um lado ou para o outro. Dentro de um objetivo, eu acho que é fundamental um objetivo. Todo mundo tem o seu objetivo. Cada um monta para si um objetivo. E esse objetivo que é importante você seguir dentro de um padrão, que nem você disse. Né? Vou fazer uma coisa nova, cada dia é uma oportunidade nova? Né? Cada dia é uma oportunidade nova. A única coisa que é muito difícil é você acrescentar um dia na sua vida. É difícil você acrescentar, mas você tem o dia para viver. Né? Então, partindo dessa hipótese que você faz o seu agradecimento e inicia com uma página em branco, talvez eu inicie com menos obsessões possíveis para poder atingir o meu objetivo que eu tenho na vida. E usar da honestidade que você falou, Ju, para desejar, mesmo que seja para si mesmo, um bom dia. Porque você fez seu agradecimento, você já se conectou com uma energia melhor, e aí você fala, então que eu tenha um bom dia. E aí na hora que você vai falar para alguém bom dia, é essa energia que você vai estar trazendo. Então você já vai estar trazendo essa gratidão e essa alegria no seu movimento. Exatamente. É que eu sempre vendi assim, sabe? Que se você for alegre, é uma energia que vamos dizer assim, que se expande no lugar onde você está. Se você chegar num lugar e for cumprimentando todo mundo, certo? Você vai ver como você muda. Se você chega num lugar já carrancudo, e aí encontra outros carrancudos, e as energias começam a dificultar tanto que a coisa não flui. Que a coisa não flui. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo, amigo? Que eu tomava café da manhã na padaria, né? E eu tava no fundo, assim, da padaria, tomando meu café e tal, meu pingadinho ali com pão na chapa. Aí ele chegava cumprimentando todo mundo, todos os atendentes, bom dia, pelo nome. Eu já sabia que o dog estava lá na padaria. Aí ele sentava ali, e aí quando ele ia embora, as meninas falavam assim, esse rapaz, ele é tão legal. E ele não tinha feito nada de extraordinário. Mas deixou essa alegria. Ele expandiu essa alegria dele, né? Não, e a gentileza, a atenção de chamar as meninas pelo nome. Porque muitas vezes você é atendido e as pessoas não sabem o seu nome. Não é? Foi até interessante você comentar essa passagem, né, daqueles encontros lá que a gente teve na padaria, né? Eu sinto muito prazer em fazer isso,
né? E procuro fazer isso, porque eu fico muito feliz. Como eu estou falando de obsessão e de ideias fixas, né? Eu percebo em alguns profissionais que estão no momento lá de trabalho, né? São seres humanos também, têm os seus desafios da vida, né? E às vezes atravessa um momento muito difícil e tem que estar lá todo dia trabalhando e atendendo o público. Existe que você esteja muito bem, para ser bem atendido, né? Então a gente percebe que em alguns profissionais está num momento difícil. Então quando a gente chega e a gente provoca, joga ali um desafio para as pessoas, ou muda, faz com que ela se desloque um pouquinho daquela tarefa, daquele dia a dia, do mesmismo, ou de fazer algo muito no automático, a gente consegue ali dar um alento, faz com que a pessoa saia um pouquinho daquele pensamento fixo dela, começa a perceber a vida que está em volta, né? O Thierry falou de equilíbrio, né? O equilíbrio, a gente buscar essa sanidade emocional e mental, a gente tem que estar nesse equilíbrio de doar e receber. Então essa troca saudável do ambiente onde nós estamos, começando por nós mesmos, como está a nossa saúde, desde a da física, está em ordem, a emocional, a mental e a espiritual, a gente possibilita de a gente estar no estado de espírito que a gente favorece não só a nossa vida, mas como as demais pessoas. Então naquele dia na padaria, ou no supermercado, ou no ponto de ônibus, onde for, né? aonde for, é como se fosse não é um vício, né? Mas é como se fosse um vício de sentir essa felicidade quando vejo que a pessoa sai um pouquinho daquele automatismo, daqueles pensamentos fixos, né? Daquelas dificuldades. Então a pessoa, ela sai um pouquinho desse estado, ela melhora um pouquinho a emocional dela, ela consegue entender e dar realmente valores, a importância para aquilo que é importante na vida, né? Então essa percepção de a gente dar valor àquilo que realmente é importante na vida, e lembrando que daqui a pouco a gente não vai estar mais nesse planeta, e o que a gente vai levar e deixar, né? Então essa capacidade, essa percepção da gente ver o que é realmente importante na vida, faz com que a gente cada vez menos tenha pensamento fixo, limitado, que constrange, que limita, que restringe a nossa capacidade realmente de encontrar a felicidade, que é um estado de espírito, que é interno, né? Então a gente vai se tornar cada vez mais pessoas produtivas, pessoas cada vez mais organizadas, pessoas cada vez mais equilibradas, né? E nesse sentido, a gente vai ser um expoente e transformador mesmo, de passar uma vida mais leve, mais feliz mesmo, né? E cada vez mais pensamentos obsessivos cada vez menores. E até chegar um momento que realmente vai estar extinto. Eu sei, quer dizer o seguinte, né? Imagina a gente ser capaz de viver a cada segundo da nossa vida dando importância para aquilo que realmente é importante nessa vida. Vive uma plenitude. Uma plenitude, né? É um estado que a gente acredita que a gente vai alcançar através de tudo que a gente colocou hoje na reunião aqui, né? De ter um pensamento, de ter uma avaliação pessoal, de ambiente, quais são as circunstâncias da nossa vida, e tenha certeza, né? Todo mundo recebe ajuda, todo mundo tem uma oportunidade. Não sei quem provocou quem, né? Como que eu consigo ser grato? Ser grato, né? A gente pode ir pro lado cômodo, né? Tem gente muito pior do que eu. Então eu tô bem, né? Eu não matei, não roubei, eu tô bem de saúde. Isso é a parte mais cômoda. Mas olhar assim, cara, olha aquela pessoa, nossa, ela é tão generosa. Olha aquela pessoa, nossa, ela atende as pessoas com atenção. Sem levar uma inveja. Não, eu tô falando... Se ela perceber, sem levar uma inveja. Então, mas assim, eu não vejo inveja, porque se você olha pelo lado positivo, não existe inveja pelo lado positivo. Não existe nada de ruim quando você quer fazer os outros felizes. Sim. Né? Sim, é aquele diz quando você percebe no outro a generosidade. A generosidade, se você for fazer também, pô... Esse é o objetivo. Às vezes, você fazer também. Às vezes a gente está com uma lente que até o bem a gente fica desconfiado. Será que ele está segundo a intenção? Mas isso aí já é uma isso que precisa da inveja, entendeu? Você não percebe, você percebeu o positivo pelo positivo. Mas assim, eu acho que a vida traz isso para nós, né? E só existe uma saída, cara.
é você ser feliz. Não tem outra saída. Na hora que você estava falando, Douglas, veio para mim a palavra paz, né? No sentido assim de pacificador. Porque à medida que eu consigo me pacificar internamente, eu vou ter assim grandes possibilidades de enxergar o outro de uma forma diferente e conseguir adentrá-lo para ajudá-lo a que ele se pacifique. Né? Então achei, sabe, veio na hora que você estava falando essa parte de a paz, ela é a forma, né, de você realmente trazer para você mesmo essa tranquilidade. Porque essa tranquilidade que todos nós procuramos, né, porque essa felicidade, ela está diretamente ligada à tranquilidade. Né? E dentro dessa paz, né, onde você tem que ter a paciência, né, para ouvir o outro, para estar junto com o outro, mas é uma paciência assim, buscando a paz, buscando o bem-estar do outro e o seu, que já está imbuído dessa paz. É que sabe que é muito interessante isso que você falou, porque assim, ó, a paz, ela está num nível, né, que ela vem antes da alegria e vem antes do amor. Né? O dog, por exemplo, vem antes, não, está depois disso, né? Então, a paz vem antes. Não, a alegria vem antes da paz e o amor vem antes da alegria. Foi da alegria, né? Não, alegria, assim, amor, alegria e paz. Certo? Sim. Então, por exemplo, assim, se o dog, se ele tem amor pela vida, né, o que ele vai Alegria. Ele vai expressar? A alegria. Que vai... E se você expressar a alegria, você expressa a paz. Né? Você... Isso é uma coisa relativa. Quando você expressa a alegria, você atrai a paz. Né? Exatamente. Ela vai vir e ela vai se colocar dentro desse movimento do amor e da alegria. Então, você já consegue perceber quais são as dicas aí para sair de um processo auto-obsessivo, né? E para realmente encontrar a paz e viver uma vida com tranquilidade, né? Com muita produção, com muita prosperidade e com muita alegria. E ser Então, feliz. Deixe de ter esses pensamentos fixos, ok? Abra-se para a vida, tenha uma vida leve e mais feliz. Não deixe de dar o like. Não deixe de se inscrever para receber toda vez que sair um novo podcast dos companheiros Távola Quadrada, ok? Indique para vários amigos e nos veremos quando? No próximo episódio. Valeu, Beijo grande. obrigado. Beijo.